Muitas vezes, o nosso coração deseja que a vida funcione como uma equação simples: esforço igual a resultado, plantio imediato seguido de colheita rápida. Queremos caminhos claros, respostas objetivas e finais previsíveis. Isso acontece porque a mente humana busca segurança no controle, no entendimento e na lógica. Quando tudo parece organizado, acreditamos que estamos protegidos. Mas com o tempo, aprendemos uma verdade profunda: a vida nem sempre respeita nossas medidas e Deus não se limita à nossa lógica. Existem estações em que fazemos tudo certo e ainda assim os resultados parecem atrasados. Há momentos em que planejamos com cuidado, oramos, nos dedicamos e mesmo assim algumas portas se fecham sem explicação aparente. Nesses momentos é importante lembrar de algo essencial: o nosso Pai não está confuso. Ele não perde o controle da história quando nós perdemos o entendimento. Enquanto a nossa visão é limitada ao agora, Deus enxerga o todo. Ele age em dimensões que não podem ser reduzidas à matemática humana ou à lógica terrena. O mundo costuma definir valor pelo que é visível: títulos, força, aparência, recursos e reconhecimento. Muitas pessoas carregam uma pressão silenciosa para provar seu valor o tempo todo, como se só fossem dignas quando impressionam. Porém, o reino de Deus opera por princípios completamente diferentes. O Senhor não depende do que o mundo chama de impressionante para realizar sua obra. A palavra nos lembra, em 1 Coríntios 1:27, que Deus escolhe aquilo que parece loucura para confundir os sábios e aquilo que parece fraco para envergonhar os fortes. Isso revela que você não precisa ser o mais forte, nem o mais capacitado aos olhos humanos para ser usado por Deus. A força dele se manifesta exatamente onde o orgulho humano não encontra espaço. Quando Deus age dessa forma, sua glória fica evidente. Não há como atribuir o milagre apenas ao talento, à habilidade ou à estratégia. Fica claro para todos que foi a mão do Senhor que sustentou, conduziu e venceu. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que você confia nos caminhos de Deus, mesmo quando não os entende. Uma das maiores dificuldades da fé é aceitar que não conseguimos prever como Deus vai agir. O ser humano gosta de padrões, métodos repetíveis e fórmulas seguras. Quando algo funciona uma vez, queremos que funcione sempre do mesmo jeito. Porém, o nosso Pai não está preso às expectativas humanas nem aos modelos que as pessoas criam. Enquanto muitos definem vitória pelo que é grandioso aos olhos do mundo, Deus define propósito pelo que revela sua glória. Ele não depende de força aparente, de recursos abundantes ou de reconhecimento público para cumprir seus planos. Ele pode usar o que parece comum, simples e até insignificante para realizar algo extraordinário. É por isso que tantas vezes você olha para sua própria história e pensa que não se encaixa. Talvez você se sinta pequeno demais, fraco demais ou inadequado demais para aquilo que Deus prometeu. Mas justamente aí está o mistério do agir divino. O Senhor escolhe caminhos que deixam claro que o resultado vem dele, não de nós. A Escritura nos lembra em Isaías 55:8-9 que os pensamentos de Deus não são como os nossos e que seus caminhos são mais altos do que os nossos. Isso significa que, mesmo quando não entendemos o processo, podemos descansar no caráter de quem conduz o processo. Deus continua sendo sábio, fiel e bom, mesmo quando o cenário parece confuso. Existem momentos em que a sua maior luta não é um sinal de derrota, mas um convite para algo maior. O que você vê como atraso, Deus pode estar usando como preparação. O que parece um desvio, para Ele pode ser proteção. Nada foge do controle do Senhor, ainda que aos seus olhos tudo pareça fora de ordem. Quando você não consegue entender o que está acontecendo, ainda assim,
pode escolher confiar em quem Deus é. Ele não abandona seus filhos no meio do caminho. Ele sustenta, guia e fortalece, mesmo no silêncio e na espera. Se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva "Glória a Deus" e declare que você confia nos caminhos do Senhor, ainda que eles sejam mais altos que os seus. Muitas pessoas acreditam que suas lutas as desqualificam. Elas olham para as próprias limitações, falhas e dores e concluem que Deus não pode usá-las dessa forma. No entanto, a Bíblia nos revela uma verdade poderosa. Aquilo que você vê como fraqueza pode ser exatamente o espaço onde a graça de Deus se manifesta com mais força. O apóstolo Paulo ouviu do Senhor uma declaração que muda nossa perspectiva sobre dor e limitação. Em 2 Coríntios 12:9, Deus diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que a fraqueza não é um obstáculo para Deus. Ela pode se tornar o palco onde o poder dele se revela de forma clara e incontestável. Enquanto o mundo ensina que você precisa esconder suas fragilidades, Deus nos ensina que podemos entregá-las a Ele. Quando reconhecemos que não damos conta sozinhos, abrimos espaço para que o Senhor faça o que só Ele pode fazer. É nesse lugar de dependência que a fé amadurece e o coração aprende a confiar de verdade. Olhe para a história de José. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Aos olhos humanos, sua vida parecia um fracasso atrás do outro. Mas Deus estava usando cada dor para posicioná-lo exatamente onde precisava estar. Anos depois, José pôde declarar com convicção: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." O sofrimento não anulou o propósito. Ele foi parte do processo. Talvez hoje você esteja olhando para a sua história com o mesmo sentimento, de injustiça, atraso ou abandono. Mas Deus não desperdiça nenhuma lágrima. O que parecia destinado a te parar pode ser o instrumento que Deus está usando para te preparar para algo maior do que você imagina. Se essa palavra fortalece a sua fé, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários e declare que sua fraqueza está nas mãos do Senhor. Existem sofrimentos que ninguém vê, batalhas que são travadas em silêncio e dores que não conseguem ser explicadas em palavras. Muitas vezes essas lutas parecem injustas, longas e solitárias. Você ora, tenta, espera e nada muda de imediato. O coração se cansa, a esperança oscila e a fé é testada. Mas há algo profundo que acontece nesses momentos. A dor, quando colocada diante de Deus, pode se transformar em um caminho de encontro com Ele. A Bíblia nos conta sobre a mulher que sofria com um fluxo de sangue há muitos anos. Ela havia perdido recursos, forças e dignidade. Pessoas não conseguiam curá-la e a sociedade a via como alguém sem esperança. Ainda assim, aquela mulher carregava dentro de si uma fé que não desistiu. Em meio à multidão, ela disse em seu coração: "Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curada." E foi exatamente o que aconteceu. No instante em que tocou nele, o poder de Deus se manifestou e sua vida foi transformada. A fraqueza dela não bloqueou o milagre. Pelo contrário, foi a dor que a empurrou para mais perto do Salvador. O sofrimento não foi o fim da história, foi o ponto de virada. Muitas vezes, aquilo que você enfrenta hoje está te levando a um nível de dependência e fé que você jamais teria alcançado sem essa luta. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Talvez tenha chegado ao limite das suas forças. Saiba disso. Jesus continua acessível. Ele continua passando no meio da multidão. E aquele que se aproxima dele com fé não volta da mesma forma. Se essa mensagem fala com você, escreva "Jesus, eu confio em ti" nos comentários e declare sua fé mesmo em meio à dor. Há lutas que simplesmente aparecem,
Você não pediu por elas, não planejou enfrentá-las e ainda assim se vê no meio de conflitos que parecem grandes demais. São desafios inesperados, pressões emocionais, problemas que surgem de repente e mudam o rumo da vida. Nessas horas, é comum pensar que Deus está distante ou em silêncio. Mas a verdade é que o Senhor nunca abandona seus filhos no campo de batalha. A palavra afirma que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Isso não significa que a fé nos isenta da dor, mas garante que a dor não terá a palavra final. O livramento faz parte do caráter de Deus. Mesmo quando tudo parece bagunçado, o Pai sabe exatamente onde você está. Ele entra no caos, alcança você no meio da confusão e trabalha ali onde ninguém mais consegue ajudar. O que para você parece desordem, para Deus é um terreno onde Ele pode manifestar seu cuidado, sua força e sua fidelidade. A Escritura nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Observe que não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus as faz cooperar para o bem. Ele pega a dor, a decepção, o atraso e até as perdas e usa tudo como parte do processo de formação. Nada é desperdiçado quando Deus está escrevendo a sua história. Cada lágrima tem valor, cada espera tem sentido, cada silêncio carrega um propósito que será revelado no tempo certo. Mesmo quando você não entende, o Senhor continua trabalhando a seu favor. Se você crê que Deus está no controle mesmo em meio às lutas, escreva "Deus está comigo" e declare essa verdade sobre a sua vida. Muitas vezes, o que mais machuca não é a dor em si, mas a espera. Você ora, confia, permanece fiel, mas o tempo passa e nada parece acontecer. O silêncio se torna pesado e a sensação de atraso começa a gerar dúvidas no coração. No entanto, na economia de Deus, a espera nunca é vazia. Enquanto você espera, o Senhor está preparando coisas que seus olhos ainda não conseguem ver. O atraso que parece frustração pode, na verdade, ser proteção. A porta que não se abriu pode ter sido fechada por amor. Deus trabalha tanto no cenário quanto dentro de você, moldando o caráter, fortalecendo a fé e alinhando o coração com o propósito certo. A palavra nos ensina que Deus faz tudo no tempo perfeito. Ele não se atrasa e não se antecipa. O tempo dele não é o mesmo que o nosso, mas sempre é o melhor. Quando ele une todas as peças da história, percebemos que cada etapa teve uma função, mesmo aquelas que nos fizeram chorar. O Senhor não desperdiça processos. A dor molda, a espera ensina e o silêncio amadurece. Aquilo que você pensou que estava te parando pode estar, na verdade, te fortalecendo para sustentar o que está por vir. Deus sabe exatamente o peso da bênção que você pediu e prepara você para carregá-la. Por isso, mesmo sem entender, escolha permanecer. Mesmo cansado, escolha confiar. Mesmo sem respostas, escolha descansar no cuidado do Pai. Ele está trabalhando nos bastidores e, no tempo certo, aquilo que hoje é promessa se tornará testemunho. Se você decide confiar no tempo de Deus, escreva "Eu espero no Senhor" e declare sua fé mesmo durante a espera. Há momentos em que Deus não nos dá explicações, mas nos convida a confiar. A fé verdadeira não nasce quando tudo faz sentido, mas quando escolhemos descansar no caráter de Deus, mesmo sem respostas claras. Confiar é continuar andando, mesmo quando o caminho parece nebuloso. Quando você não consegue explicar o que está acontecendo, ainda pode se lembrar de quem Deus é. Ele é fiel quando o cenário muda. Ele é bom quando o coração se cansa. Ele é presente quando o silêncio parece gritar. A ausência de respostas não significa a ausência de Deus. A Escritura nos lembra que o Senhor é o nosso pastor.
Ele sabe conduzir, mesmo quando o terreno é desconhecido. Ele guia com cuidado, restaura a alma ferida e oferece descanso em meio à tempestade. Quando a mente está sobrecarregada, ele conduz a águas tranquilas. Quando o coração está inquieto, ele permanece como guia seguro. Confiar em Deus também significa aceitar que Ele abre portas certas e fecha portas erradas. Nem toda porta fechada é perda. Muitas são livramento. Nem toda espera é atraso. Muitas são preparação. O Senhor sabe exatamente o momento certo de levantar você e de permitir que certas coisas caiam. Mesmo que sua vida não pareça impressionante aos olhos humanos, a mão de Deus sobre você é mais valiosa do que qualquer aprovação do mundo. O que realmente sustenta sua história não é a opinião das pessoas, mas a fidelidade do Pai que caminha com você. Se você escolhe confiar em Deus acima do seu entendimento, escreva "Confio em Ti, Senhor", e declare essa entrega com fé. Chega um momento em que as palavras acabam e o coração só consegue se colocar diante de Deus. É nesse lugar de sinceridade que a oração deixa de ser um ritual e se torna refúgio. Orar não é tentar convencer Deus a agir, mas alinhar o coração à presença dele e descansar na certeza de que ele está ouvindo. Quando você se aproxima do Pai em oração, mesmo sem entender tudo, algo começa a mudar por dentro. A paz não vem porque o problema desapareceu, mas porque você não está mais carregando o peso sozinho. Deus se faz presente no simples ato de se achegar a Ele com humildade e fé. O Senhor promete que quando clamamos, Ele responde e nos mostra coisas grandes e ocultas que ainda não conhecemos. Nem sempre a resposta vem como esperamos, mas ela sempre vem no tempo certo. Às vezes, Deus muda a situação. Em outras, Ele muda o coração para suportar e vencer a situação. Na oração, cadeias começam a ser quebradas. Prisões emocionais, espirituais e mentais perdem força quando são colocadas diante de Deus. Aquilo que parecia impossível começa a se mover, não pela nossa força, mas pelo poder do Senhor que age quando confiamos. Ao entregar suas cargas a Deus, você reconhece que não foi criado para carregar tudo sozinho. Ele cuida dos detalhes que você não consegue resolver. Ele entra nos lugares onde você já tentou de tudo e não encontrou saída. A oração abre espaço para o agir sobrenatural de Deus naquilo que parecia estagnado. Se você sente que a oração é o seu refúgio hoje, escreva "Senhor, eu me entrego" e declare sua dependência do Pai. Existe poder no nome de Jesus. Não é apenas uma palavra pronunciada com os lábios, mas uma autoridade espiritual que se manifesta quando é declarada com fé. A Bíblia nos ensina que diante desse nome, todo joelho se dobra e toda oposição perde força. Nada é maior, mais forte ou mais permanente do que o poder que há em Cristo. Quando você enfrenta situações que parecem impossíveis, o nome de Jesus se torna o seu refúgio e a sua defesa. Montanhas que pareciam intransponíveis começam a se mover. Portas que estavam fechadas se abrem no tempo certo. Correntes invisíveis que prendiam sua mente e seu coração começam a cair. A fé não ignora a realidade, mas escolhe concordar com a verdade de Deus acima das circunstâncias. Jesus nos ensinou que a fé fala, a fé declara e a fé permanece firme mesmo quando tudo tenta nos convencer do contrário. Não é negar o problema, é reconhecer que Deus é maior do que ele. Talvez você tenha permitido que o medo guiasse suas palavras por muito tempo. Hoje, o Senhor te chama a alinhar sua voz com as promessas dele. Declarar a palavra é uma forma de resistência espiritual. É dizer que sua confiança não está no que você vê, mas em quem Deus é. Nenhuma fortaleza permanece de pé quando a verdade de Deus é liberada. Nenhuma mentira resiste quando a luz do Senhor entra. Onde Jesus governa, a opressão perde espaço, a esperança renasce e a vida volta a florescer.
Se você crê no poder do nome de Jesus sobre sua vida, escreva: o nome de Jesus é poderoso, e declare essa verdade com fé. Mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Mesmo quando o silêncio parece longo, o Senhor não parou de agir. A sua história não terminou no capítulo da dor, da espera ou da incerteza. Deus continua escrevendo cada detalhe com cuidado, fidelidade e amor. A palavra nos lembra que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias da nossa vida. Isso significa que você não anda sozinho, não luta sozinho e não enfrenta o futuro sem direção. O Pai vai à sua frente e prepara o caminho e sustenta seus passos, mesmo quando você se sente fraco. Jesus é o autor e o consumador da sua fé. Quando você se sente cansado, Ele renova. Quando se sente perdido, Ele direciona. Quando precisa recomeçar, Ele oferece graça suficiente para dar o próximo passo. Nada foge do controle de Deus e nada do que você viveu foi em vão. Escolher confiar em Deus é descansar na certeza de que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ainda que você não compreenda o processo agora, o resultado glorificará o nome dEle e fortalecerá a sua fé. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje é oração, amanhã será resposta. Continue caminhando, continue crendo, continue se colocando nas mãos do Pai. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu e cuidadoso para não permitir que você enfrente nada além do que pode suportar com a ajuda dele. Se essa oração falou com o seu coração, escreva: Amém, eu recebo, e declare que você recebe tudo o que Deus ministrou aqui sobre a sua vida. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus falou com você porque existe algo novo sendo gerado na sua vida. Essa oração não foi apenas palavras. Foi um alinhamento espiritual, um chamado para confiar, descansar e continuar caminhando, mesmo sem entender tudo agora. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, não deixe isso parar aqui. Inscreva-se no canal, porque aqui nós oramos juntos, crescemos juntos e aprendemos a confiar em Deus em todas as estações da vida. Cada vídeo é um tempo separado para edificação, esperança e renovação espiritual. Ative o sino para não perder nenhuma oração, porque sempre que um novo conteúdo chegar, será mais um lembrete de que Deus não se esqueceu de você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e permaneça conosco, porque Deus ainda tem muito a fazer na sua história.